Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Continuando a nossa aula sobre a Mãe Divina, nós vamos falar hoje sobre Parvati, a consorte de Shiva, aquela que nos conecta novamente com Brahman. Durga nos entregou para Shiva e ele nos recebe e nos testa por completo. Ele avalia se estamos prontos e se nosso trabalho é digno aos olhos de Deus. Shiva nos ajuda a distribuir e a multiplicar esta dádiva que Deus manifestou através de nós, o nosso plano divino. Shiva atua unindo os filhos de Deus em torno da nova ideia manifestada. Ele representa a Santa Ceia, todos ao redor de Deus e de seu saber, conversando e aprendendo e colocando em prática o plano do saber divino. Ele é a ação absoluta da união, daquele que traz o plano, dado por Deus, que é você, e aqueles que vão se servir deste plano. Lembrem-se da aula dos ciclos cósmicos número 1, em que demos aquele exemplo de plantar a laranja, de colher a laranja, até às 9 horas, e depois precisamos produzir o suco e entregar este suco, ou então levarmos esta laranja para ser vendida no mercado. Nós temos que suprir a necessidade das pessoas que vão se beneficiar daquilo que manifestamos. Mas nós atuamos em 1000 planos, e é isso que é importante compreender. Na realidade, cada um de nós tem um plano divino principal, mas temos também vários outros planos além deste. Somos profissionais, somos papai e mamãe, somos maridos e esposas, somos brasileiros. Cada uma dessas posições e responsabilidades exige um plano diferente, exige de nós ações específicas em áreas específicas. Parvati é uma palavra em sânscrito que significa montanha, pedra, força. Parvati é a consorte de Shiva e é considerada como a última manifestação de Shakti, a Mãe Divina manifestada. Ela é a grande força, a grande mãe. Assim sendo, Parvati é aquela que contém a todas as outras Shaktis. Ela contém Sarasvati, ela contém Lakshmi, ela contém a Mãe Divina nas 6 horas, ela contém Kali, ela contém Durga. Ela é a encarnação da energia total do universo. Parvati é chamada de Gauri ou Girija, a brilhante, a dourada. Bhairavi, a terrível. Kali, a negra, ou guerreira. Durga, a inacessível. Uma, a graciosa. E outras centenas de nomes. Ela simboliza o poder manifestado. Parvati e Shiva representam a morte, mas devemos lembrar que esta morte é uma transmutação, a morte do irreal para que o real possa surgir. Shiva e Parvati são o Cordeiro de Deus. Eles têm a verdade e a vida, a realidade do Senhor Deus em sua totalidade manifestada. Eles têm em si todos os 12 raios do Senhor. Shiva é a força do Pai, a dedicação do Filho, e Parvati é o amor e proteção da nossa Mãe à nossa disposição. Eles são um, a totalidade de Deus Pai e Mãe atuando para a libertação dos filhos de Deus. Vejam que interessante, né? Nós temos então, como já falamos antes, Sarasvati para nos ajudar a compreender a vontade do Pai. Nós temos Lakshmi para ajudar a entender, junto com Vishnu, como colocar em prática esse plano divino de Deus, aprender a manifestá-lo. E mais que isso, nós temos com Lakshmi as condições para manifestar aquele plano.
Nós temos com a Mãe Shakti nas 6 horas a comunhão com os filhos de Deus que vão nos ajudar a produzir o plano. E depois nas 9 horas nós temos essa maravilha que é esse encontro com Shiva e Parvati, onde nós temos a ajuda divina para que possamos nos unir em um universo muito maior de pessoas em comunhão para a distribuição daquilo que foi manifestado. Shiva e Parvati, então, tanto nos cobram seriamente a evolução do plano divino pessoal, como o Pai o faz, como também nos perdoam de todos os nossos erros e nos protegem, como a Mãe. Eles são uma parte significativa de Deus, o que os torna dotados de extrema potência. A única coisa que precisamos fazer é entender que sem o apoio e o acompanhamento deles não chegaremos à perfeição de nosso plano divino manifestado. Eles sabem que não chegaremos a eles perfeitos e eles nos esperam com todos os nossos defeitos. Eles esperam que os chamemos para que possam nos acompanhar neste trabalho de purificação e finalização do plano de nosso Pai. O Filho, Vishnu, é o mensageiro intermediário entre o Pai e nós. O Espírito Santo, Shiva, é o mensageiro intermediário entre nós e Brahma e Brahman. Assim, nada sobe ao Pai a não ser através dele. Ocorre que após completarmos todos os nossos serviços ao Pai, precisaremos passar nós mesmos e por completo pelo fogo purificador de Shiva. Pule no fogo de Shiva e veja a diferença que isto fará em sua vida. A luz de Brahman está esperando você do outro lado deste fogo da vida eterna. Mas antes disso, ele o utilizará para libertar muitos outros filhos da luz. E você precisa atuar em comunhão com Shiva e Parvati para trazer ordem e progresso para o planeta. E é aí que começa o trabalho dos raios secretos, quando nos tornamos a estrela de Shiva e Parvati, a estrela de Davi, a estrela de 5 pontas, como veremos a partir de agora. Vamos ouvir agora um texto de Elizabeth Klaproth, que foi reportagem na revista Rosa Ígnea da Summit Press, em março de 1998. O título é As 10.001 Faces da Mãe. Abre aspas. As muitas aparências da Mãe se tornam o teste das nossas almas. Nós não gostamos de pensar nisso, que alguém que está nos insultando, alguém que expõe e desnuda aquela porção de nós mesmos que nós estávamos escondendo debaixo de nossas roupas, possa ser a Mãe em um dos seus aspectos. Nós sempre pensamos que aquele que nos ofende é alguém fora da Mãe, fora de Deus. De repente, nós compreendemos que as mais importantes lições que podemos aprender sobre nós vêm através desses golpes que recebemos de pessoas próximas a nós. E nós entendemos que a Mãe veio para jogar mais um de seus jogos. E lá nós estamos, deixados nus, porque nós fomos sacudidos subitamente e não vemos mais o inimigo. Nós vemos a Mãe assumindo a máscara daquilo que o Buda chama as divindades da compaixão, colérica e iradas. Ela vem rugindo como um leão para nos fazer esquecer nosso eu inferior. Ela nos faz rir de nós mesmos e de nossas idiosincrasias, e daquelas nossas sagradas partezinhas do ego, das quais nós não nos livraríamos por nós mesmos, das quais não nos queremos separar. Maus hábitos que precisamos deixar e que evitamos encarar de frente. E depois, quando nós voltamos a si, e estamos até com a vontade de rir de nós mesmos, nós entendemos que fomos desvestidos de mais um elemento do inconsciente humano do qual nós não precisamos. Então, isso é o que nós queremos dizer quando nós falamos das 10.001 faces da Mãe. É que a Mãe quer usar os demônios para conhecer, encontrar, saber qual a nossa iniciação na senda. Que às vezes ela não vai deter as forças das trevas, mas vai deixá-las vir sobre nós como se fossem um bando de elefantes enfurecidos, para que nós possamos descobrir, quando o nosso corpo etéreo está vulnerável,
E ela fará isso. Ela vai brincar de esconde-esconde conosco. Exatamente quando nós precisamos mais dela, ela vai dizer: eu não vou ficar perto de você. Ela vai dizer: vá à luta. A batalha é a sua. Lute você mesmo. Assim, nós temos que estar prontos para aceitar a mãe como ela é. E entender que, embora a mãe brinque de esconde-esconde conosco, ela está em toda parte. E que ela é a outra parte do Pai, daquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A lei que sustenta o cosmos. E quando a lei está sempre presente e trabalhando por nós, a mãe está em planos exteriores. O que a mãe quer é que nós compreendamos que o desapego a esses planos nos dará o domínio sobre esses planos. Essa é a mensagem essencial do Buda, Gautama Buda. A mãe medita no Buda, o Buda medita na mãe. Assim, os ensinamentos do Buda para nós são efetivamente a religião da mãe. E assim, é a religião de Jesus Cristo, é a religião da mãe. O compassivo cuidado uns com os outros, o cuidado cheio de compaixão por Deus em encarnação, esta é toda a base do cristianismo: compaixão, respeito e cuidado. Assim é que a mãe nos quer, nos ter relacionados uns aos outros como Buda, como Cristo. Quando nós entendemos, conseguimos ter essa concepção, então nós não mais amamos as pessoas porque elas são perfeitas, e nós não odiamos as pessoas porque elas são imperfeitas, mas nós iremos amar a vida gratuitamente. Amar porque são perfeitos, não odiar porque são imperfeitos, simplesmente amar. Esta é a mensagem dos ensinamentos dos mestres ascensos. Nós, como mães e pais, devemos trabalhar nossa metodologia e ciência sagrada. Nosso desafio é aceitar a responsabilidade da maternidade. Nossa igreja é a igreja e a nossa ação política é a nossa ação política. Na arena da ação política, nós podemos ter diferentes pontos de vista. A nossa igreja não é para a arena de uma espécie de revolução social. Nossa igreja é para o fogo sagrado. Interpretamos com o nosso livre-arbítrio. Nós somos irmãos e irmãs e podemos estar votando em candidatos diferentes. Não importa. Essa é a nossa liberdade de exercer nossa sintonia com a nossa própria mente crística. Assim vemos que as instituições da nossa sociedade não estão ainda à altura de lidar com os caídos que estão no nosso meio. As hordas dos caídos estão se jogando sobre nós e eles estão jogando todas as suas cartas antes do julgamento. Por isso que precisamos nos unir, juntos com nossa experiência legal, legislativa, econômica, etc. Nós podemos decidir o que nós podemos ou não legislar. Podemos ir para o meio desses grupos que são formados de pessoas maravilhosas, suas igrejas e comunidades que não têm o apoio da ciência da palavra falada, mas que lutam pelas causas corretas e com o nosso momento de decretos, ir para o meio deles e lhes mostrar que não tememos desafiar os caídos e suas práticas. Às vezes, uma única pessoa, no meio de um grupo de muitas pessoas, se levantando e falando toda a verdade, às vezes é só disso que o grupo precisa para entrar em ação. Fale pela causa correta, seja em que religião for, porque você falou pela causa certa, o lado certo se junta à sua volta. Vocês podem ir para onde as decisões estão sendo tomadas e vejam como a grande fraternidade branca os usará e como Deus colocará a sua palavra nas suas bocas, e vocês verão que vocês, como muitos anteriormente, Davi e outros, que somente vocês, aparentemente uma pessoa pequena, como Moisés, vocês terão a força para provocar mudanças e serem os catalisadores para aquela luz vinda de Deus, para dar às pessoas a coragem de agir. Cada um de vocês em pontos diferentes. Deem-lhes o momento que será a contrapartida do seu antidesejo. Então a mensagem é: levante-se e vá ser a mãe bem no meio da desordem, no meio das ruas, no meio das cidades, e continue a sua campanha. E fale até que alguém se mexa e diga: eu não aguento mais ouvir falar disso. Então, vá e faça alguma coisa a respeito. Através da chama da mãe,
Teremos contato direto com o Pai. O pai sempre ouvirá o filho e ouvirá a filha, mas a chama materna, em você, tem um contato imediato com Deus Todo-Poderoso. Você verá que logo que você fala, Deus ouve e Deus responde. Isso é o que significa uma conversa diária com Deus Pai. Todas essas crianças do mundo são nossos filhos. Elas são filhos de Deus. E Ele é muito preocupado com elas, com tudo o que lhes diz respeito. Portanto, quando nós chamamos a atenção de Deus para o problema delas, Ele tem uma imediata atenção para nós. E por isso, se nós nos sentarmos por 3 minutos à noite, quietamente no quarto, sem nenhuma distração, e se colocarmos à frente a imagem da presença eu sou, do Buda, ou de Jesus Cristo, ou de qualquer mestre ascenso, visualizamos então a figura 8 entre nós e o mestre, e começamos a falar dizendo simplesmente: querido Deus, querido mestre, querido e amado Jesus, eu quero lhe dizer o que está no meu coração. Eu lhe peço que faça alguma coisa sobre o aborto e as leis do aborto nesta terra. Eu estou lhe pedindo, querido Deus, que tome atenção nas crianças que estão em gestação. Pare a pornografia, o abuso infantil, etc. Você tem que pedir a Deus para agir. Simplesmente isso. E numa forma simples de prece. Não assuma que porque você já fez tantos decretos hoje, já acabou seu dia, já acabou sua obrigação. Conte-lhe todo o problema na organização, em detalhes, etc. Qualquer problema, onde quer que seja, não engula os problemas. Nomeie todos os seus problemas do dia. É importante falá-los. Mande-os pelo fluxo da figura 8 entre você e Deus. E a energia de Deus para a figura vem para você. Alquimia, troca de energia divina. Você vai dormir em paz, vai tudo para o computador da mente de Deus. À noite você programa o computador divino. Input. Na manhã seguinte você pega o output de Deus. As soluções de muitos problemas e verá que as coisas, os problemas do mundo também estão começando a se mover para a resolução. Isso você faz tanto para os problemas do mundo como para os seus problemas pessoais. Que Deus está dirigindo seus anjos e a fraternidade em ação. Entendam que esta alquimia específica de falar com Deus à noite, logo antes de dormir, não pode ser trocada por falar com Ele pela manhã. Não pode deixar para amanhã de manhã, porque está cansado e tem que ir dormir hoje. Falar pelo menos 3 minutos não toma tanto assim do seu tempo. Discipline-se. Uma fantástica alquimia a ser testada. Escreva isso. Quantos irão fazer isso por 14 dias? Prometam agora para a Mãe Divina. Façam isso ser uma rotina. Escrevam e coloquem bem à vista, no espelho. Porque a promessa é uma coisa boa, mas vocês podem esquecer. Não deem poder a eles. Eu conheço o inimigo de Cristo. Temos que perseguir a maternidade cientificamente. Façam cada minuto contar e usem a ciência que nos tem sido ensinada. Eu perguntei a Elmória. Milhares e milhares de cristãos, Elmória, pelo mundo afora, nessa época de Natal, têm pedido pela paz. Especificamente pela paz no Oriente Médio. E por que eles não têm tido sucesso? Mória me respondeu, porque eles não conhecem a ciência da palavra falada. Eles precisam se tornar alquimistas do fogo sagrado. Eles estão lidando com as forças que não conhecem. Eles devem reconhecer o Cristo em si mesmos e entender o que é preciso para liberar o poder do Cristo. Uma invocação específica e direcionada pode ser assim, abre aspas. Amados senhores do karma, eu desejo hoje, pela autoridade do Cristo em mim, registrar uma queixa, chamar a atenção das hostes celestiais, para que esta injustiça que eu presenciei e percebi, aí você descreve qual é a injustiça. Pode ser algo assim, a corrupção na política brasileira tem sido tremenda, eu não aguento mais ver tanta corrupção na política. Amados senhores do karma, façam alguma coisa. Eu peço aos senhores do karma para diligentemente considerarem a correção de todo o erro na política brasileira. Tomem em consideração, estudem o equilíbrio da justiça divina nas vidas dos indivíduos envolvidos.
e peço que o meu pedido seja ajustado de acordo com a vontade de Deus e que seja implementado de acordo com aquela vontade. Amém. Mais de uma vez, muitas vezes, temos o aparecimento, nos últimos dias de uma civilização, de mestres ascensos que vêm à Terra para observar a cena. Eles vêm na pessoa de seus chelas e devem dar a notícia de volta ao grande sol central. Deus nos usa seus anjos, serafins, legiões, e usa vocês quando necessário, tanto quanto é necessário rezar, contar a Deus os seus problemas. Esse é todo o nosso trabalho. Se você rejeita essa premissa, você se priva da maior chave para a sua ascensão. Deus precisa da sua comunicação. Você tem que dar as notícias e as injustiças para Ele. Jesus não sabia que Lázaro tinha morrido até que suas irmãs lhe contaram. E assim nós somos a autoridade sobre a terra e nós devemos fazer o comunicado, levando a notícia para os senhores do Karma. Tente e veja quanta ação você consegue. Coisas tremendas acontecem quando nós começamos a dar as notícias aos senhores do Karma e a pedir o julgamento divino. Assim, a responsabilidade da maternidade é essencialmente ser o olho onisciente de Deus, guardar o conceito imaculado para as nossas crianças e usar o mesmo olho para penetrar pelo véu de energia, para penetrar o trabalho dos caídos e tomar então a ação. O controle. Amados corações, muitas pessoas desse mundo estão se retraindo e se escondendo. Eles não querem encarar o desafio dessa responsabilidade. Mesmo o movimento de liberação feminina demandam direitos que são nada em comparação com esse direito supremo de ser mãe. Quanto mais nós entendermos o que significa ser mãe, mais nós veremos que ser a mãe é pegar a espada 24 horas por dia e utilizá-la até a última criança na terra ser liberada. Assim, olhamos agora para a responsabilidade da maternidade. Vamos nos levantar para manifestar nossa reverência à luz materna, para servirmos como mãe à chama, servirmos como mãe às almas da humanidade e servirmos como mãe aos ensinamentos dos mestres ascensos. Nós somos seus representantes na Terra. Nós vemos que, à medida que vemos isso acontecendo bem diante dos nossos olhos, a responsabilidade da maternidade para homens e mulheres é nada mais do que arranjar uma revolução superior em consciência superior. Este é todo o nosso ponto de vista da mãe. É que nós temos que sair e ter nossa revolução porque, para sermos mãe, nós somente podemos manter a integridade da nossa maternidade se desafiarmos estas forças e esses caídos, ameaçadores. A mãe vê tudo o que tem sido feito aos seus filhos. Ela não pode permanecer passivamente assistindo. Assim, a parte espiritual do seu papel é desafiar esses caídos com a palavra falada. E se é para ter filhos, que eles sejam criados de acordo com os ensinamentos interiores da fraternidade. A mãe aceita o desafio de ir até o outro lado para desafiar os caídos que colocam armadilhas para suas crianças. E eu digo que hoje as mulheres estão prontas. Fecha aspas. Lindo esse texto. Elizabeth tem um manto de mãe divina, um manto que lhe permite dar essa aula maravilhosa que realmente traz a verdade daquilo que nós precisamos fazer. No sentido de representar a mãe, mesmo sendo homens ou mulheres, isso não é isso que conta. O que conta é sermos responsáveis, no sentido de agirmos e atuarmos como Parvati aqui e agora. Mas vamos continuar então a nossa aula sobre Shiva e Parvati. Shiva representa Deus no físico, no plano físico, Deus materializado. Mas como isso funciona? Vamos ver um aspecto disso. Sabemos que caminhamos com um corpo físico, mas sabemos que somos direcionados pelo espiritual. E sabemos que somos uma alma dentro de um corpo físico. Sabemos que o espírito norteia a alma. Mas as pessoas que nada têm de espiritualizadas, mesmo sem noção disso,
também são direcionadas pelo espiritual. Infelizmente, as forças espirituais nem sempre são boas. A única força espiritual que nos interessa é a do Espírito Santo de Deus manifestado. Vejam que diferimos do mineral e do vegetal, pois estamos fisicamente desconectados da terra. O mineral e o vegetal estão enraizados. Eles são incapazes de flutuar para longe da terra por vontade própria, como nós podemos fazer. A cada passo, a cada pulo, nós e os animais podemos nos desconectar da matéria da mãe, pelo menos daquela matéria que enxergamos, pois estamos ainda assim conectados ao corpo emocional da mãe. O corpo humano é a casa do espírito. Muitos já ouviram isso. E eu mesmo sempre afirmo isso aqui. Mas quando vamos estudar os raios secretos e quando vamos estudar o Sr. Shiva, entendemos que o corpo que está sob nosso comando, o comando da nossa alma, precisa servir à vontade espiritual que está dentro dele. Isso é irresistível. A alma é norteada pelo espírito. E este espírito flui através do ser. Ele emana de dentro para fora. E o corpo é este cálice do espírito. Quanto mais energia do Espírito Santo estiver neste cálice, mais poder terá este corpo. Poder de estar em contato com a luz, em contato com a realidade divina, livre da ilusão astral. O corpo do Espírito Santo envolve e está em todo o planeta Terra. É este o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, desde que estejamos em comunhão total com o Espírito Santo do Sr. Shiva. Poder estar em contato com a luz e em contato com a realidade divina, livre da ilusão astral. E o mais belo disso, amigos, é que aprendemos que não precisamos ser egoístas com esta luz, com este Espírito Santo, nós podemos deixar ele fluir. O fluir do Espírito Santo, seguindo para onde direcionarmos, é o grande poder da alquimia de Saint-Germain. Jesus pedia para o Pai para que a sua energia espírito fluísse através de suas mãos e curasse os doentes. E isso acontecia. E isso não acontecia só com Jesus, o apóstolo Paulo e muitos outros que seguiram Jesus, e muitos que o seguem até nos dias de hoje, fazem milagres. Porque colocaram e colocam o seu corpo à disposição da energia espírito de Deus. Para que esta energia possa atuar, ela precisa de um cálice e de um direcionamento consciente. É a comunhão do espiritual com o físico. Assim, nós vemos que Shiva é a vontade de Deus fluindo através do ser encarnado. Não há outro caminho disso acontecer. Qualquer corpo humano pode ser o cálice do Espírito de Deus. Basta para isso ter o magneto divino comandando este corpo. E este magneto que atrai o espírito não é o corpo físico, mas sim o corpo da alma, que habita o interior deste físico. E isso porque a matriz da alma é espiritual. É a semente de Deus plantada no útero da Mãe Divina. Se a alma amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, que é a essência do Pai, então ela pode atuar como Jesus atuou. Jesus curava as pessoas e multiplicava os alimentos e nós também podemos fazer isso. Podemos ser este cálice que permite fluir esta luz espiritual de Deus através de nós, para atuar em prol da vida. Esta luz transformadora, esta luz divina é uma luz líquida que atua preenchendo o cálice do corpo. Podemos enviar esta luz de um corpo para o outro, transferi-la, pensem nisso. E ela atuará para que a vontade divina se manifeste. E a vontade divina é sempre a vida, o bem, o bom, o belo, a ordem e o progresso. Onde não houver vida, onde houver feiura, onde for ruim, onde não houver beleza, onde houver desordem e não houver progresso. Isto demonstra que esta luz é necessária, que esta luz está faltando. Isso significa que neste local, neste ambiente, nessa vida, então não existe o Espírito Santo atuando. Existe sim outra forma de espírito. Um espírito deformado, deturpado,
O mal é irreal. A única realidade do mal é a má qualificação da energia espírito de Deus. E ela precisa ser reprogramada, transformada, transmutada, curada. E é através do contato com a luz divina que isso acontece. Por isso precisamos magnetizar a luz espírito do grande Espírito de Deus, o Espírito Santo em nós, para podermos então curar tudo o que não for o bom, o belo, a vida, a ordem e o progresso. É assim que reconhecemos o mal. Quando esses pontos não estão presentes, não existe vida plena, não existe o bem, o bom e o belo, a ordem e o progresso manifestados. Nós somos ministradores de energia, ou seja, a todo momento nós administramos e utilizamos as energias que recebemos de nosso Pai Celestial. Deus nos deu poderes para comandar seus anjos e transformar o mundo. Quando pensamos, imaginamos, desejamos, falamos, agimos, enfim, todas as formas de expressão espiritual, mental, emocional ou física são formas de ministrar a energia que Deus nos dá em abundância. Como ensinamos em nossa aula sobre os chakras, a energia divina que utilizamos vem diretamente da nossa presença Eu Sou e penetra o nosso chakra da coroa, passa pelo nosso chakra do coração, indo até a base da nossa espinha, onde deve ser armazenada para depois subir e ser distribuída através do chakra do coração para os outros chakras. Subir desta energia na base depende da nossa união com a Mãe Divina. Ela é aquela que atua pela coletividade. Somente atuando em prol de um mundo melhor para todos, poderemos então fazer a energia subir do chakra da base, o chakra da Mãe, para o chakra do coração. O chakra do coração é o chakra de 12 pétalas que administra os 12 raios. É o Espírito de Deus atuando em nosso coração, potencializando nossas energias alfa e ômega. Este processo é a ativação dos 5 raios secretos, que ensinamos em nossa apostila de mudras, e estaremos falando sobre esse assunto no próximo programa. Mas como então ministrar energia corretamente? Primeiro, amigos, vamos dar um exemplo de alguém ministrando energia erroneamente. Digamos, uma pessoa que está com problemas de saúde, alguém que tenha um filho que está com fortes dores nas costas. É comum encontrarmos pessoas repetindo para todos que encontram pelo caminho: meu filho está com dor nas costas, meu filho está sofrendo com muita dor, não sei o que fazer para curá-lo. Ao fazer isso, esta mãe está ministrando as energias que recebeu de Deus, elevando-as do chakra da base diretamente para o chakra da garganta, sem as bênçãos do seu sagrado coração. Ela está transferindo a energia para que as forças dos anjos caídos piorem ainda mais a situação de seu filho. Pura magia negra, por pura ignorância da lei, má qualificação da energia. E como ela deveria proceder? Em primeiro lugar, deveria comunicar esta dor de seu filho apenas para pessoas que pudessem fazer algo para curá-lo, ou que estivessem de alguma forma envolvidas na situação. Em segundo, deveria confiar em seu poder de ministrar energia divina para que os anjos de luz possam atuar. Colocando a mão esquerda em seu coração e a direita sobre as costas de seu filho e pedindo com toda emoção para que o Espírito Santo atue na cura das costas de seu filho. Neste momento, além da invocação, com muita devoção, ela poderia entoar um mantra de cura ou ficar afirmando a cura de seu filho por um bom tempo. Ministrar a energia exige um tempo de dedicação, deixando a energia fluir através de seu coração para a sua mão esquerda e da mão esquerda para a direita, ministrando a cura de seu filho. Habituamo-nos a ver pastores, benzedeiras e homens santos de todos os credos fazerem esse trabalho de cura, que na verdade não são eles que o fazem, mas o mundo espiritual que age através deles. Não estou falando aqui no espiritismo. Estou falando de pessoas que chamam o Espírito de Jesus para atuar através deles. Nem de perto podemos pensar que somos nós que atuamos neste processo de cura. Esta é a hora de sermos apenas a ponte do Senhor. É a força do Espírito de Deus que atua através de nossa compaixão em servir ao nosso próximo. Acredite que você é um ser de luz que pode fazer a ponte para que os anjos de luz possam fazer o seu trabalho.
As duas mãos podem estar atuando. Não há necessidade de uma estar no coração, mas veremos isso mais na frente. Vejam, o Espírito Santo não atua apenas na cura de doenças físicas, ele atua potencializando todos os chakras. Isso significa que ele atua também na educação. Isso é o que difere o Espírito Santo dos outros credos que apenas utilizam esse processo para a cura. Precisamos libertar a humanidade e isso só se faz com educação. O Espírito Santo atua não só no chakra do coração, mas em todos os chakras. O chakra do coração é a soma de todos os outros. Muitos incrédulos dizem, mas eu não consigo esta proeza. Com certeza você não consegue, mas se você permitir, o Espírito Santo o fará através de você. É simples. Confie. Ele fluirá através daqueles que se colocarem à disposição, ministrando a luz do Senhor pelo bem daqueles que necessitam de intercessão divina imediata. Você vai dar uma aula, você estuda, se prepara e, como ensinou Maria Lúcia outro dia aqui, você se coloca à disposição da luz e os alunos aparecem. É o Espírito Santo que os trouxe. E antes de começar a aula, você diz, amado Espírito Santo, amado Shiva, amada Parvati, venha dar esta aula por mim. E quando você ver, você está dando esta aula. Você está dando uma aula muito melhor do que você daria, caso tentasse dar ela sozinho, sem o Espírito Santo. Olha, eu posso dizer para vocês, é só fazendo para saber o que eu estou dizendo. Os magos negros dedicam horas de trabalhos malignos para conseguirem o que querem. Os filhos da luz ficam sonhando e esperando por um milagre, mas não interagem com o divino. É necessário treino. É necessário treino para que funcione. Eles dizem, Pai, nos ajude, mas não sabem o que é ministrar energia. Os milagres só podem ocorrer se ministrarmos a energia dos chakras para a ação dos Elohim, anjos e mestres da luz. Por isso os decretos funcionam tanto, porque o período que estamos ali decretando, estamos ministrando energia com o chakra da garganta. Este fluir de energia precisa ser trabalhado, só assim ganhará poder. É como se fosse um rio de luz que precisa ser alargado para passar mais luz. Estamos bloqueados e só o uso poderá desbloquear isso. O não uso atrofia, isso é básico, não só fisicamente como espiritualmente. Quando eu vejo alguém sofrendo, amigos, e contando seu sofrimento aos outros, a resposta é sempre a mesma. A maioria das pessoas sempre diz, eu estou orando por você, ou eu vou rezar por você. Mas, na verdade, muitos não passam disso. Dedicar um tempo de oração em mudras de luz com a imposição das mãos, isso é demais para eles. É como se o simples dizer que estou orando por você já fosse uma oração. Triste ilusão. A magia está em ministrar corretamente a energia para a cura, tornando-se um instrumento da luz para a proteção, para a iluminação, para a união, para a alegria, para a satisfação, para a elevação da consciência, para a educação, para conseguir suprimentos. Sim, Jesus mostrou isso quando encheu o barco de Pedro com peixes do mar. Também podemos ministrar energia para termos uma vida mais rica e abundante. Ajudem-nos aqui a trazer mais e mais alunos para esse grupo de estudos. Façam orações diárias pedindo para que os filhos da luz possam encontrar esses ensinamentos, assim como vocês encontraram. Deus quer que seus filhos ministrem energia para o bem do próximo, como também para si mesmos, mas sempre dando o louvor a Deus, ao Pai Celestial, a cada vitória. Entendam que tudo aquilo que vocês conquistaram de bem para vocês, vocês têm o direito e o poder de pedir também para aqueles que ainda não conseguiram. E mais que isso, é uma obrigação. Um exemplo de como ministrar a energia para tirar um filho do vício das drogas, você pode fazer invocações a Astreia, Elohim e a Shiva, e pedir que intercedam pela libertação de seu filho. Após as invocações, faça os comandos de luz enquanto ministra a luz invocada. Coloque uma foto de seu filho em uma mesa e ponha a mão direita sobre a foto. Coloque a mão esquerda em seu coração e deixe fluir a luz. A invocação já direcionou a energia para salvá-lo. Use ainda um segundo mudra, a mudra da visão de sua imaginação,
para fortificar a ação das mãos. Fechem os olhos e vejam a luz em espiral positiva, ascendente, elevando as energias de seu filho. Visualize seu filho sempre junto com a família e alegre por estar lá, em casa. Ministrar a luz corretamente dá muito trabalho. Isso exige seu comprometimento por dias, às vezes por meses e até mesmo por anos. Quando se começa um trabalho com a luz, precisamos ir até que possamos conferir a vitória ou até que os mestres nos mostrem que é a hora de parar. Eu quero contar agora para vocês a história de Moisés, quando Moisés viu-se obrigado a levantar suas mãos para que a batalha pudesse ser ganha e a vitória do Senhor pudesse se manifestar. Ele teve de pedir a 2 ajudantes para levantarem as suas mãos, porque ele não poderia mantê-las levantadas por todo o dia. A cada vez que ele baixava as mãos, a batalha era ganha contra a luz, pelos poderes da escuridão. Cada vez que ele levantava as mãos, eles voltavam a ganhar. Vejam a história, está em Êxodo 17:8. Abre aspas. Os amalequitas vieram a atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar para nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e a puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Então o Senhor Deus disse a Moisés: escreva um relatório dessa vitória a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: o Senhor Deus é a minha bandeira. Depois disse: segurem bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Fecha aspas. Vejam que foi a ação dos raios secretos que Moisés liberou no meio do combate. Vocês precisam aprender que podem fazer o mesmo. Sirvam-se a si mesmos, para que Deus flua sua energia através de seu coração e de suas mãos. E essa energia pesa, os braços ficam pesados. Moisés não aguentava manter os braços não só pelo tempo que ele ficou, mas também pelo peso da energia fluindo através do seu braço. Muito interessante isso, não? O bastão de Moisés era apenas a extensão de suas mãos. Moisés não tinha conhecimento do ensinamento dos raios secretos, mas pensava ele que era o bastão, que era mágico. Assim, é a varinha de condão, a varinha de mágico. Ela nada tem de poder, mas está em uma mão, e as mãos sim. Estas têm poder de manifestar o espiritual que está dentro do corpo. O corpo pode ter um espírito bom, o Espírito Santo, dentro de si, ou uma legião de espíritos ruins. Mas, seja como for, ele poderá fluir para fora e atuar sobre os outros corpos aquela energia interior. Sejam humanos ou não, sejam minerais, vegetais, animais ou humanos. E isso é ensinamento dos raios secretos. Aprenda que seus dedos são como varinhas mágicas. E o que elas segurarem serão a sequência disso. Confie no poder transformador de suas mãos. A Rosane, de Manaus, Amazonas, nos escreveu dizendo: olá, eu gostaria de saber como faço para realizar um cerimonial de Natal, todos os procedimentos, passo a passo. Desde já, muito grata, Rosane. Rosane, eu fico muito feliz que você tenha feito essa pergunta, porque todos os anos, quando eu me lembro disso, já não dá mais tempo para realizar este lindo ritual que eu vou passar para vocês agora.
De todas as festas cristãs, o Natal é uma das mais bonitas, pois é carregada de cores, de luz e de símbolos muito ricos em significados. No dia 25 de dezembro comemora-se o dia de Natal, o dia do nascimento de Jesus. O Natal passou a ser contemplado em 330 d.C., pelas igrejas católicas, anglicana e protestante. A Igreja Ortodoxa comemora a data em 7 de janeiro, data do batismo de Jesus. A palavra Natal se originou do latim natalis, tendo como significado o nascimento. Antes do nascimento de Jesus, aconteciam nesse dia as comemorações pelo Sol Invencível, Solis Invictus, em agradecimento aos raios solares que ficavam mais fortes nesta data. Mas, por ser uma festa pagã, que adorava um elemento da natureza e não a Deus, os cristãos adotaram-na com outro sentido, o do Natal, sendo oficialmente registrada pelo Papa Libério em 354 d.C. A ideia de enfeitar as árvores de Natal surgiu das festas pagãs, onde se celebrava a fertilidade da terra. Já no século XVI, os cristãos adotaram o costume, mas a tradição ganhou entusiasmo na Alemanha e se espalhou por todo o planeta. Os principais símbolos do Natal são a estrela de Belém, que guiou os 3 reis magos até Jerusalém, os próprios reis magos, que levaram incenso, ouro e mirra a Jesus, o presépio, criado por São Francisco de Assis no século XIII, o pinheiro, como árvore de Natal, a guirlanda e as velas, que representam as etapas da salvação de Cristo, o Papai Noel, em homenagem a São Nicolau, que no século IV oferecia presentes para as crianças, a ceia, que simboliza o momento do nascimento, os presentes, como forma de lembrar a visita dos 3 reis magos que presentearam Jesus, entre outros da criatividade de cada um e regionais. A ceia natalina é servida na véspera do dia de Natal. É o jantar do dia 24. Nesse momento, as famílias se reúnem para confraternizar de forma harmônica e comemorar as conquistas obtidas durante o ano, trocando presentes. Com isso, o Natal tornou-se uma data que acalora as vendas no comércio, pois dar presentes tornou-se um hábito de toda a população mundial. Dessa forma, passou a ser considerada a data que proporciona o maior crescimento das arrecadações financeiras do comércio, sendo mais rentável para todos os lojistas. Ocorre, amigos, que sempre ouvimos espiritualistas reclamarem disso. E reclamarem também do Papai Noel. Acontece que os mestres ascensos aprovam o Natal. Este é um momento onde muito karma é consumido. E é uma data muito importante, o final do ciclo anual, onde o karma está bem pesado e precisa ser consumido. Papai Noel representa os Reis Magos. Ele fez o que os Reis Magos fizeram. Lembra vocês que os Reis Magos eram encarnações vividas pelos mestres Elmória, Kuthumi e Djualku. Toda criança é um ser que nasce em busca da perfeição e merece ser recepcionada com presentes, assim como Jesus. Assim, vejam que presentear crianças faz parte do Natal e da lembrança de Jesus, muito mais do que Papai Noel. No dia 24 de dezembro, então, presenteamos as crianças, fazemos um momento feliz em família, e no dia 25 podemos nos recolher e nos dedicar a práticas religiosas como a meditação, entoar mantras, comandos de luz e hinos de Natal. Este é um momento para pensarmos em Jesus e buscarmos a comunhão com Ele e sua Santa Família. Vamos então agora falar sobre o pinheiro e o presépio, pois o Natal começa com a preparação para a chegada de Jesus. O Mestre Ascenso Jesus Cristo nos deu um ditado pela mensageira Elizabeth Clare Prophet. No Natal, em 1958, Pérola de Sabedoria, volume 1, número 20.
Ele diz, abre aspas, agora, deixem-me abençoar vocês e seu mundo, inundando a atmosfera em torno de vocês com o perfume da rosa purificadora da paz e com a fragrância do pinheiro, que representa a essência poderosa da proteção do Guru. A rosa simboliza a alma no caminho. Fecha aspas. De todas as essências purificadoras, o pinheiro é o mais forte e purificador. A essência de pinho, e não é à toa que o pinho-sol seja um dos produtos de limpeza mais utilizados no Brasil, espanta não só a sujeira, como também as entidades astrais. Se eu tivesse que fazer um exorcismo muito forte, utilizaria a essência de pinho ao invés de água benta. Como árvore de Natal, o pinheiro foi citado na Europa pela primeira vez em 1539 e difundiu-se a partir do século XIX. O costume europeu tornou-se uma referência, não obstante as diferenças culturais e climáticas. Reparem que o pinheiro tem uma forma piramidal de ascendência, o que representa a elevação espiral da energia. A árvore de Natal também representa a divina presença Eu Sou e o cone ou tubo de luz. Assim, ela simboliza a energia fluindo de Deus para o mundo e de seus filhos novamente ascendendo para ele. A árvore de Natal também simboliza a esperança de renascer, o renascimento, a verdade e a imortalidade. Visto que nos países onde há neve e frio intenso, o pinheiro é o único que conserva as suas folhas verdes mesmo no rigor do mais rígido inverno. A árvore de Natal pode ancorar muita energia cósmica, energia que é mais intensa entre os dias 24 e 25 de dezembro. Nestes dias, podemos trabalhar intensamente ao lado da árvore. Sua forma triangular funciona como uma antena cósmica capaz de condensar esta energia cósmica e retransmiti-la para a família na casa onde ela está. Na Pérola de Sabedoria, volume 23, número 36, o nosso amado Elohim Arturus, em setembro de 1980, deu um ditado à mensageira Elizabeth Kleprofit, dizendo o seguinte, abre aspas, em 23 de dezembro de 1979, os Elohim, Arturus e Vitória, vieram com suas legiões de luz violeta para ancorar a chama violeta na árvore de Natal do templo da Summit Lighthouse por um período de 15 dias. A majestosa árvore estava decorada com enfeites e luz rosa e violeta e ficava próxima ao altar no templo em Camelot. Fecha aspas. Podemos então, amigos, montar uma árvore viva ou uma artificial. O que importa é a intenção. Seria bom se fosse uma árvore viva e que logo após o Natal se plante a árvore para que possamos continuar sua vida. Mas para isso é preciso pensar na sua manutenção durante o período que está no vaso, para que ela se mantenha viva. Pode-se também queimar a árvore ao final do Natal. Na Pérola de Sabedoria, volume 25, número 15, ditado dado a Elizabeth Kleprofit por Saint-Germain, em 1982, ele diz o seguinte, abre aspas, a grande e alta árvore de Natal do altar no templo estava decorada em violeta, rosa e rubi. E ela foi, mais uma vez este ano, um foco da chama violeta para os anjos do Natal e para a conferência do Ano Novo. Tradicionalmente, após servir a sua finalidade, a árvore foi queimada e a sua luz enviada para o coração de Sanat Kumara, que originalmente cedeu a sua luz para nós. Fecha aspas. Então vejam que queimar a árvore pode ser sim um ritual a ser feito, mas é aquela história, nem todo mundo tem onde queimar uma árvore. Queimar a árvore precisa ser feito em um ritual, é uma coisa sagrada. Então, não é para qualquer um saber fazer um fogo desse nível, de queimar uma árvore, nós não aconselhamos, ok? A árvore de Natal deve ser montada a partir de 8 de dezembro e desmontada na noite do dia 7 de janeiro. Tradicionalmente, o dia de desmontar a árvore de Natal,
O presépio e toda a decoração natalina é 6 de janeiro, como vocês sabem, o Dia dos Reis. É nesse dia que os 3 reis magos se encontraram com o menino Jesus e ele foi então revelado a todas as nações. Mas há um equívoco nas tradições com relação a este fato. O dia 6 de janeiro deve ser o último dia, mas não se deve desmontar a árvore neste dia, e nem as decorações. Espere o dia 7 pela manhã, quando a energia do Natal está completa, terminada. Bom, vamos falar então como montar a sua árvore de Natal. Procure uma árvore na forma mais triangular possível. Quanto mais triangular, melhor. Os pinheiros naturais, com certeza, são mais bonitos, até porque eles exalam um perfume extremamente agradável, mas os artificiais tornam-se mais práticos e evitam a preocupação para os anos seguintes. Seus enfeites devem conter as cores vermelho rubi e rosa, que simbolizam o amor, a coragem, o sangue, a renovação e a vida. O verde, que simboliza a abundância, a saúde, a verdade. O dourado, que simboliza a sabedoria e a proteção de Deus. E o branco, que simboliza a paz, a harmonia e a pureza. Estas cores simbolizam a energia matriz para todo o ano. Energia para a sua casa e para a sua família. Mas vamos à montagem da árvore. No cume da árvore, o enfeite só é colocado por último. É a antena da árvore, uma estrela de 5 pontas com a ponta para cima. A estrela representa o eu sou o que eu sou. Na parte de baixo da árvore, se colocam enfeites redondos, daquelas com projeções para dentro, que são mandalas de 3 dimensões, pequenas antenas que irradiam a energia da árvore. Os enfeites têm de ser ímpares para cada tipo e podem ser bolas que representam os frutos da árvore da vida, anjos, pinhas, sinos, pequenas estrelas, etc. As correntes com bolinhas ou estrelinhas em cor vermelho, rubi ou rosa devem ser colocadas em espiral ascendente, em sentido anti-horário, significando a energia da Terra que ascende para Deus e é purificada pelo Espírito Santo. As correntes com bolinhas ou estrelinhas em cor dourada devem ser colocadas em espiral descendente, em sentido horário, significando uma chama da energia de Deus descendo para iluminar e direcionar a vida. Entrelaçadas na árvore fica um visual muito bonito. Também pode-se acender as velas vermelhas, rubi e verdes ou douradas o mais perto possível do dia 24/12. Muito cuidado com as velas, nós sabemos que os maiores incêndios ocorrem no Natal, então, por favor, nós tivemos uma aula sobre as velas. Se você não ouviu, ouça primeiro antes de acender a sua vela. A ponta de cima da corrente dourada é amarrada a um cristal de quartzo com a ponta virada para baixo, que será, por sua vez, amarrada à ponta da árvore. Não precisa ser lá em cima, um pouco mais abaixo. Lá em cima é o lugar da estrela. A ponta de baixo da corrente vermelha é amarrada a uma pedra granada ou rubi, que ficará em cima da terra, descendo pelo tronco da árvore. É recomendável que a base da árvore seja de terra, num vaso, por exemplo. É importante fazer um ritual na sua montagem, unindo-se todos os familiares e organizando o que vão colocar na árvore, e depois celebrando o belo que ficou. É bom que todos saibam que a árvore é um gerador e um purificador de energia e que todos devem se conectar com a energia positiva de saúde e abundância que ela emanará da presença Eu Sou. Uma árvore de Natal é como a presença de Deus em nossa casa, de corpo e alma. É como se a presença de Deus se manifestasse na árvore. E onde colocar esta árvore? Devemos colocar a árvore em um local bem visível. Se possível, na entrada da casa, de onde possa emanar toda a sua energia.
Jamais a esconda. Busque um lugar de poder na casa. Sinta o lugar onde deve colocar a sua árvore. Chame à sua presença eu sou e pergunte-lhe onde deve colocar a árvore. Perto do altar pode ser um bom local. Pode ser na sala onde todos se reunirão para conversar, mas longe da televisão, de preferência. Por último, pode-se completar com pedidos até o dia em que se desmonta a árvore. Estes pedidos devem ser colocados na base da árvore de Natal e queimados ao final do período do Natal. Mesmo que não se queime a árvore, pode-se queimar as cartas com o pedido num ritual. A montagem do presépio, também tradicional em tempos de Natal, deve seguir a mesma linha da preparação da árvore de Natal. Une-se a família e todos juntos fazem esta montagem. Forma-se o presépio com um boi, um asno, 3 reis magos, 3 ovelhas, um pastor e a Sagrada Família. O presépio foi uma invenção de São Francisco de Assis para lembrar a simplicidade e as dificuldades enfrentadas por Maria e José no nascimento de Jesus. A orientação, seguindo a tradição de São Francisco, é não sofisticar os presépios com luzes e enfeites. É muito importante envolver as crianças na montagem dos presépios e da árvore de Natal, e o ideal seria que as peças do presépio fossem feitas em casa, pelas crianças, para que eles percebam o real sentido do Natal. O presépio tem por finalidade festejar o renascimento e a esperança. Tudo o que se coloca debaixo da árvore adquire muita energia. É importante colocar ouro, incenso em grão, mirra em grão, tâmaras, amêndoas e demais frutas secas que pode-se comer ao desmontar a árvore, presentes, cartas com pedidos a Jesus. Paramahansa Yogananda costumava indicar para ouvir na data de Natal a valsa Danúbio Azul. Ele dizia que nos planetas celestiais se reúnem mestres e avatares para festejar a data da vinda de Jesus à Terra e juntos entoam, ano após ano, uma melodia muito similar. Dizia que a vibração desse som nos conectava com a vibração desse planeta. Além do Danúbio Azul, adquirir bons CDs de música de Natal e tocá-los nesta semana que precede o nascimento de Cristo eleva a energia e nos ajuda a entrar neste clima de Natal, colocando todos da família neste sentimento de paz, amor e união com Cristo. Eu desejo um Feliz Natal a todos vocês e que a casa de vocês fique linda, enfeitada e com a energia da presença Eu Sou sobre a árvore de Natal. Venha estudar conosco no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz, pelo endereço eusouluz.com.br. Participe com sua doação para que possamos levar os ensinamentos para mais e mais pessoas, pelo Pix contato@eusouluz.com.br.